Olá, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, 19 de janeiro, acesse o portal guará.com, fique por dentro das informações. Procon realiza a fiscalização em laboratórios. O foco da ação é o preço praticado nos testes de detecção do coronavírus. 5 estabelecimentos vão ter que apresentar explicações. Vacinação para a Covid-19 de crianças com 11 anos aumenta a movimentação no Centro de Imunização de São Luís. Escolas particulares resolvem adiar início do ano letivo por conta do aumento de casos de síndromes gripais. Ex-presidente Lula comenta a situação de pré-candidatos ao governo. Flávio Dino, mais uma vez, reforça que o nome para a disputa seja Carlos Brandão. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. O nosso destaque de hoje volta a ser a vacinação contra a Covid-19 destinada ao público infantil. Estamos vivendo mais uma onda da variante do coronavírus, a Ômicron. O chefe da Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta aos líderes mundiais de que a pandemia do novo coronavírus não está nem perto do fim. Diante deste relato, tem que haver entendimento entre pais e responsáveis por estes menores, diálogo com a classe médica e sempre a busca por fontes oficiais. Até agora, a arma que se tem contra o vírus é a vacina. Segundo os dados de contaminação por Covid em crianças de 0 a 9 anos, já foram 8.127 casos aqui no Maranhão. Entre 10 até 19 anos, foram 19.247 infectados. A vacina não previne do contágio, mas ameniza os efeitos da doença. O Arthur estava vestido de super-herói, mas não precisou usar nenhum bate-poder para tomar a vacina contra a Covid-19. Foi tudo tranquilo, rápido e sem dor, conforme a mãe tinha conversado com ele antes. Tava bem ansioso pela vacina. Bem ansioso? E agora que chegou o momento? Bem alegre esperando. Sabe que é importante, né, vacina? Minha mãe me explicou toda a importância, sempre me disse que eu tinha que me vacinar. A mãe do Arthur esteve do lado dele o tempo todo, participando deste momento, que para eles é muito importante. É um momento muito esperado, até porque nós como mães estávamos esse tempo todo preocupadas, né, em virtude dessa doença, e saber que ele vai poder ser vacinado agora é algo que deixa a gente mais tranquilo. A felicidade também estava nos rostos do Herbert e do filho dele, Luiz Fernando. A gente está esperando muito tempo por isso, essa vacina, e que Deus abençoe, que vai dar tudo certo. E com certeza que vai ser uma coisa ótima para ele. A vacinação para crianças de 11 anos sem comorbidades ou deficiências foi liberada em São Luís após a prefeitura receber mais um lote da vacina pediátrica da Pfizer. Segundo a coordenadora da campanha de vacinação, o movimento nesta quarta-feira já foi maior que nos dias destinados a crianças com comorbidades ou alguma deficiência. Nós já iniciamos essa manhã com uma procura bem diferenciada em relação aos outros dias. Então, por esse motivo que a gente acredita que ao final do dia, na hora da análise da produção, a gente vai ver esse número bem crescente. A vacinação das crianças com 11 anos foi dividida da seguinte forma. Nesta quarta, começaram a vacinar crianças nascidas entre janeiro e junho. Nesta quinta, é a vez das crianças nascidas entre julho e dezembro. Quem tiver menor idade que isso, deve ser chamado em breve. Conforme o repasse de novos lotes, dependendo do quantitativo, a gente tem toda a intenção de ampliar isso e a gente conseguir evoluir de maneira a chamar esse público por faixa etária e que a gente consiga atingir, né, finalmente a questão dos 5 anos de idade. Bom, e além da capital São Luís, que suspendeu a testagem em massa em vários pontos da cidade, hoje foi a vez da cidade de São José de Ribamar emitir um comunicado. Em nota, a informação repassada é de que a Secretaria Municipal de Saúde está sem testes para a detecção de Covid-19, que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde e também no mercado nacional. Por este motivo, as testagens estão suspensas. Os testes restantes serão oferecidos apenas aos pacientes com indicação de internação hospitalar. Assim como a Prefeitura de São José de Ribamar,
Muitas outras cidades aguardam por mais testes. O Ministério da Saúde ainda não deu respostas sobre a data da chegada de mais material. A falta de testes de coronavírus fez a procura crescer nos laboratórios e farmácias. Isso resultou em denúncia de consumidores feitas ao Procon. O motivo? O preço dos testes foram de realidade cada vez mais fora da realidade, na verdade, uma vez que o mercado vem tirando proveito dessa situação. Diante da situação da falta de testes para coronavírus na rede pública estadual e também dos municípios, houve uma grande demanda para as unidades particulares, farmácias e laboratórios. Com isso, o Procon resolveu realizar uma fiscalização. Segundo as primeiras visitas, 5 laboratórios particulares de São Luís estariam possivelmente praticando abusos contra consumidores. Bom, hoje nós estamos iniciando a operação de fiscalização e investigação sobre a questão dos testes de Covid, RT-PCR, sorologia, antígeno, porque há uma suspeita de aumentos abusivos a partir dessa nova onda, da Omicron, e também uma suspeita de que os laboratórios particulares estão somente aceitando os testes de forma particular. Então, nós viemos para averiguar isso em loco e verificar se há esses aumentos abusivos. O que nós estamos solicitando são as notas fiscais de novembro, dezembro e janeiro para poder conseguir investigar sobre esses possíveis aumentos abusivos. Isso a gente já sabe que o valor aumentou, a gente só quer uma justificativa e saber se realmente esses valores estão condizentes com o mercado ou se realmente se mostram abusivos. E outra suspeita é a questão deles estarem aceitando somente o particular, agendando os testes para quem vai pagar diretamente e quem é de plano de saúde não está conseguindo marcar. Então, isso que nós estamos investigando, notificando e verificando na fiscalização. Todos os estabelecimentos notificados devem apresentar a comprovação dos valores praticados para testes laboratoriais para a constatação de Covid-19 referente aos últimos 6 meses, o quantitativo de testes particulares avulsos e testes provenientes de conveniados, referente aos últimos 6 meses. A operação busca apurar possíveis irregularidades nas relações de consumo neste momento de alta dos casos de síndromes gripais e de Covid-19, variações de preço fora do normal. Hora de seguir para o intervalo. Na volta temos assuntos da economia, números de crescimento aqui no Maranhão. Eu volto já. O Jornal da Guará de volta e com informação positiva sobre o número de abertura de novas empresas no estado. Balcão Único, este é o programa que vem dando maior facilidade, agilidade na abertura de empresas. Só no último ano foram mais de 358 mil negócios ativos. Empreendedores já podem abrir uma empresa sem sair de casa, apenas preenchendo o formulário digital por meio do Balcão Único, que já está disponível na Junta Comercial do Maranhão. Hoje, em um único portal, o portal do Empresa Fácil, da Junta Comercial, é possível fazer todo o processo de abertura, sem ter que percorrer outros órgãos ou outros portais. Por meio dessa ferramenta, o cidadão preenche o formulário para registrar a empresa e obter o CNPJ. O sistema evita a duplicidade de informações, reduz erros no preenchimento dos dados e acelera a abertura de empresas. Mesmo com a pandemia, no ano passado, o Maranhão ganhou 358.189 novas empresas. O saldo é de 96,8% maior que em 2015, quando este número era de 182 mil. Em 2021, a abertura de empresas ultrapassou 50 mil formalizações, um aumento de 20% em comparação com 2019. Em média, mais de 4 mil negócios foram criados por mês no estado. Os dados representam um impacto positivo para a economia e para a geração de emprego e renda. Olha, isso se deve a uma série de fatores, entre elas que as pessoas, muitas que perderam o emprego, procuraram no empreendedorismo uma forma de obter renda. Aliado a isso, o governo do estado tem justamente facilitado essa abertura, então fez com que também muitas empresas que estavam na informalidade viessem a se formalizar. O Maranhão tem a Junta Comercial que ocupa o 2º lugar no ranking de agilidade e praticidade no país.
A atividade econômica que representou o maior número de novos negócios foi a de comércio varejista de roupas e acessórios. Mais de 98% das novas empresas são MEI. A grande maioria das empresas, mais de 98% dos negócios que abrem em nosso estado e no Brasil, de uma maneira geral, são de pequenos empreendedores. E o microempreendedor individual, o MEI, é um dos tipos jurídicos hoje que mais abre no Brasil. E ele passa a ter direito à Seguridade Social, a poder fazer empréstimos em banco, contrair empréstimos, além de poder participar de licitações com o poder público. Muito bem, hora de aprofundar as informações sobre a economia. Wagner Matos, nosso comentarista, já aqui conosco. Boa noite, Wagner. Bom, vamos lá para falar a gente já falou de negócios abertos, vamos falar da inflação. Parece assim que mudou o patamar, a inflação agora apresentou números positivos, é isso? Boa noite. Boa noite, Hugo, boa noite a todos. Isso, a gente teve um estudo que foi feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, onde ele fez uma leitura da influência da inflação por faixa de renda. Bom, a gente tem até essa imagem aqui com os dados que a gente pode colocar para o telespectador de casa para ele entender direitinho o que o Wagner vai estar explicando aí para a gente. Isso, por exemplo, nas 3 primeiras faixas, que são as faixas de renda muito baixa, baixa e de média baixa, que significa isso, de um salário até 3 salários mínimos, você viu que o comportamento de outubro, novembro, dezembro, você teve uma desaceleração, mas apenas na faixa de menor poder aquisitivo, na primeira, houve uma aceleração. Então, aquelas pessoas que ganham até o salário mínimo, elas sofreram um pouco mais com a inflação. Mas se a gente pegar no acumulado de 2021, certo? A leitura da inflação por faixa de renda, ela ficou semelhante à média nacional, aqui de menor faixa etária de ganho. E aí ela vem crescendo um pouco até a média baixa. Isso significa que esses produtos que a gente consome nessas faixas de renda, ela teve uma pequena variação de acordo com o consumo. Vamos dizer, aquela pessoa que ganha mais de um salário mínimo, ela pode ter um meio de transporte que já utiliza moto, gasta mais combustível do que aquele que usa o transporte público. E aí deu essas diferenças, também na parte da cesta básica de alimentação. Então isso aí você viu um reflexo maior da intensidade da influência da inflação na sua faixa de renda. Wagner, vamos partir agora para um assunto de possíveis reajustes do combustível. A gente já sofreu aí um reajuste que teve da Petrobras anunciado. Isso tende a aumentar e acontecer com mais frequência? Olha, Hugo, para fazer uma leitura do que está acontecendo no mercado internacional, que é a cotação do barril de petróleo, que serve de referência para a política de preços da Petrobras, então a gente pega do mês de dezembro, que estava a cotação do dólar em torno de 70 dólares o barril, e hoje, agora em janeiro, ela já chegou ao patamar de 89 dólares, certo? Isso em apenas de janeiro até agora, que olha que a gente está chegando próximo ao final do mês, um aumento de 25% no valor do barril de petróleo. Isso é inevitável, isso está acontecendo no mundo todo e isso vai acabar refletindo aqui. E aí tem uma influência forte no transporte público, no transporte privado, na logística de distribuição de mercadoria, de serviço. Isso vai acabar acarretando. E a tendência é que os estudos das principais casas, das instituições econômicas, que o barril de petróleo pode chegar aos 100 dólares. Tem uma grande probabilidade. Mas isso é em função do mercado internacional. Mas aí vai acabar pressionando o nosso dia a dia aqui. O nosso efeito nosso cascata produto. Aqui Exatamente. A gente vai ter que estar preparado, né? É torcer que a gente tenha que o dólar ele tenha um recuo e a nossa moeda se valorize e aí compense essa alta.
mas aí a gente tem que ver os outros fatores que podem estar influenciando nisso. Uma perspectiva não muito boa, né? Diante desse É cenário. um alerta para a gente se preparar. Verdade. Mas aí a gente tem uma questão aqui que a gente pode também estar ficando em alerta, que já está tendo a CPI dos combustíveis aqui público. É torcer que tenha uma resolução forte, já tenha uma previsão desse cenário de possíveis altas, para que a gente não tenha aquela paralisação da nossa economia, claro, como a gente sofreu no final do ano passado, que isso afetou, chegou a ser mais de uma semana. Que atrapalhou a vida de muita gente. Exatamente. Wagner, muito obrigado, uma ótima noite para você, a gente se encontra. Muito obrigado, Hugo, boa noite para você, um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Bom, a gente sai agora um pouco desse quadro da economia e segue para a política. Hoje, em uma entrevista para sites independentes, o ex-presidente Lula e pré-candidato à presidência para este ano, chegou a citar sobre a disputa de apoio do PT nas eleições aqui do Maranhão e como deveria agir aqui no estado. Veja o que ele disse. Sabe, nós defendemos a candidatura do Freixo no Rio de Janeiro. Nós defendemos a candidatura do Flávio Dino. Agora, o companheiro Flávio Dino tem um candidato dele, que é o vice, que é do PSDB. Ele sabe que é difícil a gente apoiar o PSDB. Nós temos a candidatura do Everton, então ele vai ter que se acertar lá para facilitar a nossa... O governador Flávio Dino comentou mais uma vez sobre a escolha do grupo que ele lidera para as eleições deste ano. Veja só. 31 de janeiro teremos essa reunião com os partidos. Como eu manifestei da outra ocasião, eu tenho uma posição muito clara, muito nítida, de apoio à pré-candidatura do vice-governador Brandão. E nós vamos conversar com os partidos no dia 31. Eu espero que haja um sentimento de união, de convergência, de diálogo e que a posição da maioria prevaleça. Então, a minha expectativa é a melhor possível para essa reunião do dia 31 de janeiro, que é a data que marca 2 meses até a minha saída, por isso é o momento certo de haver essa decisão definitiva. Bem, olha só, o presidente do PT do Maranhão, Francimar Melo, está em São Paulo, onde disse que deve se reunir com os 2 pré-candidatos aí do grupo ao governo do Maranhão já na semana que vem. Bom, e na cidade de Imperatriz, hoje o governador Flávio Dino esteve fazendo uma visita e constatando em loco os problemas causados pela enchente do rio. Foi reforçado o auxílio humanitário e recuperação de vias e lares afetados pela cheia do rio Tocantins. Em visita ao município de Imperatriz, o governador do estado, Flávio Dino, e o vice-governador, Carlos Brandão, estiveram nos pontos críticos afetados pela cheia do rio Tocantins. Eles puderam acompanhar a situação das famílias afetadas pelas chuvas, garantiu obras de restabelecimento de vias e assegurou que as vítimas poderão recuperar seus imóveis por meio do programa Cheque Minha Casa. Na oportunidade, o governador também entregou cartões aos sorteados pela edição de Natal do Minha Casa Melhor. No Maranhão, em decorrência das fortes chuvas, o Corpo de Bombeiros segue monitorando 31 municípios e já contabiliza 15 cidades com situação de emergência decretada, entre elas Imperatriz, onde o Corpo de Bombeiros do Maranhão mantém o auxílio humanitário e remoção de veículos, utensílios domésticos e outros bens nas comunidades alagadas. As ações da Força Estadual de Saúde também estão sendo desempenhadas na cidade. Vamos para o intervalo. Na volta a gente fala sobre a decisão de adiamento do início das aulas privadas. É um instante só. Voltamos e diante da insegurança, surto de gripe na cidade, período de chuva, números cada vez maiores da Covid-19, algumas escolas da rede privada de ensino resolveram adiar o começo do ano letivo. E aí ficam ainda as dúvidas sobre o ensino remoto e a cobrança pela vacinação. Com o crescimento do número de casos de gripe e Covid-19 nas últimas semanas, as escolas da rede particular de ensino no Maranhão já se preparam para adiar ou suspender o retorno das aulas presenciais. Este colégio, situado no bairro Coafuma, já suspendeu as aulas das turmas do 3º ano no último dia 15. Nesta quinta-feira deve retomar. A medida foi, de acordo com a escola, prezando pela segurança dos alunos e toda a comunidade UPAON.
O adiamento ou suspensão do retorno das aulas presenciais é defendido pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Maranhão, em acordo com algumas escolas que optaram por seguir esta lógica. A orientação do sindicato é resguardar todos que fazem parte da comunidade escolar, alunos, professores e demais profissionais, para que ninguém corra risco sem necessidade. Algumas escolas filiadas ao nosso sindicato tomaram a decisão de adiar o reinício do ano letivo, agora de 2022, por conta do crescimento da contaminação da Covid-19 e de outros vírus gripais. Esse retorno estava previsto agora para a segunda quinzena de janeiro, mas a escola, usando da sua autonomia, que é concedida pela LDB, decidiram prudentemente e com cautela pelo adiamento do retorno dessas aulas. Nós temos orientado as escolas a que dê cumprimento rigoroso aos decretos que estão em vigor e também a portaria 114 da Casa Civil, que trata exclusivamente do protocolo sanitário. Então, a recomendação do sindicato é que mantenham todos esses cuidados do que o protocolo sanitário está exigindo e que possam retornar dando às famílias a segurança necessária para que todos os alunos que decidirem retornar na data programada ou na data que foi prorrogada sintam-se seguras em trazer seus filhos para a escola. A preocupação de boa parte das escolas também é de alguns pais. A associação que representa os interesses deles tem acompanhado o avanço das síndromes gripais e espera que as escolas que decidirem por ter aulas presenciais apliquem os protocolos sanitários com rigor. E nós desejamos que aquelas escolas que irão realmente iniciar o ano letivo na próxima semana tenham tido a preocupação de aplicar os protocolos sanitários necessários para que todos estejam protegidos, alunos, profissionais, professores, e isso é um ato de segurança para todos. Este pai diz preferir as aulas presenciais, pois a possibilidade de as crianças aprenderem é melhor. Eu sou a favor das aulas presenciais, né, com tudo isso que vem acontecendo, mas eu sou a favor das aulas presenciais porque eu acredito que as crianças aprendem muito mais com aulas presenciais do que por aula com videoconferência, né? Eu acredito que algumas crianças já têm dificuldade de aprender nas aulas presenciais, né? E por videoconferência tem muito mais dificuldade ainda. Apesar de orientar por medidas preventivas para as aulas, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino não pretende defender a ideia de apresentação do cartão de vacinação para crianças, por entender que a imunização é uma escolha dos pais. Com relação à vacinação das crianças de 0 a 5 anos e também dos jovens até 11 anos de idade, é uma decisão que cabe a cada família. A escola, no nosso entendimento, não deve impor uma condição para que o aluno retorne às aulas, que ele apresente um comprovante de que tenha sido vacinado. E é uma decisão de cada família. Bom, ainda falando sobre saúde, mês de janeiro é considerado uma bandeira de luta contra a hanseníase, uma doença que não apresenta sintomas, é transmissível por bactéria, mas tem tratamento. A hanseníase, chamada antigamente de lepra, é uma doença crônica e transmissível provocada por uma bactéria. Felizmente, ela tem tratamento eficaz e de graça. Mesmo assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está em segundo lugar no mundo em número de novas notificações da doença. Por ano, são registrados cerca de 30 mil casos no país. Já o Maranhão notifica 3 mil casos por ano. O estado é considerado hiperendêmico, ou seja, o número de casos é estável ano após ano, mas em níveis elevados. Segundo a coordenadora estadual de controle da hanseníase, as estatísticas são altas porque essa ainda é uma doença negligenciada. Bem, a hanseníase é uma doença que a gente considera uma doença negligenciada, né? Então a gente tem
Só muito recentemente a possibilidade do tratamento com cura, né? Somente na década de 90 que a gente começou a vislumbrar a possibilidade dos pacientes serem curados, né, com o tratamento. E como os pacientes permaneciam muito tempo sem o tratamento, eles permaneciam muito tempo como contagiantes. Então, uma grande quantidade de pessoas acabou se contaminando. Como o período de incubação é um período muito longo, então as pessoas demoram muito para adoecer e para manifestar os sintomas. Desde 2016, o Ministério da Saúde oficializou o mês de janeiro para conscientização sobre a hanseníase, para pontuar campanhas educativas sobre a doença que ainda é vista com muito preconceito. Com certeza, né? As pessoas não querem ter, né, o estigma de ser um paciente com hanseníase, né? Então, aí isso ainda dificulta muito. Mas eu creio que o que dificulta muito mais é o fato de que a doença é uma doença muito silenciosa. Então, a gente não tem, por exemplo, uma lesão que dói, o paciente não tem febre, o paciente não tem dor de cabeça, a lesão é indolor. Então, isso traz para a população uma falsa impressão de controle, de que aquilo não é uma coisa grave. Os primeiros sintomas são manchas brancas e vermelhas, placas, caroços, ressecamento e queda de pelos. Quando não tratada, pode levar até mesmo à perda de força muscular. Após iniciar o tratamento, a hanseníase já não é mais transmitida. Pessoal, essas foram as nossas informações de hoje. A você uma excelente noite e a gente se encontra na próxima edição. Tchau.